Sejam bem-vindos a essa videoaula. Nesse vídeo nós veremos uma breve introdução teórica sobre os outliers, o que são, quais são as causas e como nós podemos fazer para identificar esse tipo de registro. Um outlier ele pode ser considerado um valor anormal ou então valores fora do padrão que eles estão afastados da média. Como nesse exemplo que nós temos um gráfico, que esse gráfico é chamado de box plot, e aqui nós temos esses dois valores que estão fora aqui desse gráfico. Notem que aqui nesse eixo Y nós temos valores que esses valores eles são maiores do que 120, então eles acabam fugindo muito aqui da média dessa parte central desse desenho do box plot. Então são registros anormais. Aqui nós temos um outro exemplo. Aqui já é um gráfico de dispersão, em que nós temos duas variáveis. Considere que aqui nós temos a variável x, aqui a variável y. Aqui não importa muito o que exatamente são esses atributos, só que quando você coloca esses dois atributos juntos, nós temos aqui um valor bem fora do padrão. Nesse valor x, ele tem o valor de 110, e o valor y ele tem aqui próximo de 200, em torno de 190. Então não existe nenhum outro registro na base de dados que possua o valor x igual a 110 e o valor y igual a 200. Aqui nós podemos inclusive perceber que existem vários outros valores que possuem esse atributo x com um valor um pouco maior, um pouco menor do que esse valor de 110. Mas com esses dois valores em conjunto, tanto do x quanto do y, esse é um único registro, ele está afastado dos demais, então ele é considerado um outlier. E nesse segundo exemplo, nós precisamos ter as duas variáveis, tanto x quanto y, para nós fazermos o posicionamento para saber que ele está fora do padrão. Já nesse outro exemplo, nós temos somente valores de uma variável. Então aqui nós temos duas maneiras que nós podemos utilizar para fazer a detecção de outliers. Essa primeira quando nós temos uma variável, que é utilizar um box plot, e quando nós temos duas variáveis, nós podemos utilizar um gráfico de dispersão. Algumas causas do que pode acontecer esses outliers, ou esses valores fora do padrão, pode ser mero acaso. Vamos supor que você tem uma empresa que a média de vendas é R$10.000 por mês, mas teve em um determinado mês uma grande promoção que ela vendeu R$30.000. Então não há nada de errado com isso, porém ele teve um desvio, ele saiu muito fora do padrão de venda da empresa, então é considerado um mês chamado de outlier. Outro fator é o erro no preenchimento dos dados, principalmente quando você tem sistemas comerciais que usuários precisam preencher, por exemplo, datas ou alguns valores, e quando o sistema não tem as validações adequadas lá nos formulários de cadastro, uma página web, por exemplo, quando ele insere uma idade inválida, uma data de nascimento inválida, o sistema não alerta, ele grava na base de dados e acaba ficando erros no preenchimento dos dados. Então isso é muito comum de acontecer em sistemas comerciais. Eu já trabalhei com um sistema que eu precisava fazer uma análise, era um sistema de auto center, e ele tinha duas tabelas, que era a tabela de serviço e os produtos que continham aquele serviço. Só que o que acontecia naquele caso é que muitos dos produtos que eles estavam cadastrados na ordem de serviço, eles não estavam mais cadastrados na tabela de produtos. Então havia uma inconsistência muito grande e era praticamente impossível você conseguir fazer algum tipo de análise. E isso acontecia por causa que o sistema não tinha as validações necessárias e um usuário podia simplesmente acessar o cadastro de produto e apagar um produto que estava contido em uma ordem de serviço, uma violação de chave estrangeira, uma base de dados que não tinha validações necessárias. Acarretava vários erros no preenchimento dos dados. E aqui nós temos, inclusive em negrito, que as causas de você ter um outlier pode ser uma fraude. Os bancos utilizam muito essas técnicas de detecção de outliers para verificar se as transações no cartão de crédito elas são fraudes ou não. Caso já tenha acontecido com você de você usar o cartão de crédito e o cartão logo após ele bloquear, é por causa que o sistema do banco está indicando que aquela transação possivelmente é uma fraude, e caso ocorra uma fraude, o banco que vai ter que arcar com essas despesas. Então,
para eles é muito importante eles investirem nesses sistemas de detecção de fraudes que utilizam esses conceitos de outliers. Como que você pode fazer o tratamento caso você encontre dados fora do padrão? É claro que nesse exemplo de detecção de fraudes, é uma das principais informações que você pode encontrar na base de dados. Quando você encontra, por exemplo, um ponto aqui, um outlier, então é um indicativo que seja uma fraude, então você pode, por exemplo, entrar em contato com o cliente, você passar para o banco uma lista dos clientes que tentam algum tipo de fraude, por exemplo. Mas caso você tenha dados que tenham erros no preenchimento ou por algum acaso, algum motivo específico, ele está muito fora do padrão, você pode remover o registro, mas essa é uma opção que acaba gerando muitas controvérsias, por causa que se você remove um registro, você está, de certa forma, retirando uma informação que pode ser valiosa da base de dados. Vamos supor que seja esse exemplo do mercado que vende 10 mil e em um mês vendeu 30 mil. Então, se você retirar essa informação, é como se você estivesse tirando parte do negócio, sendo que essa venda de 30 mil ela faz parte do negócio. Nós temos a outra opção, que é não fazer nada, ou seja, simplesmente você deixa o outlier lá. Claro que se você estiver construindo um modelo de regressão, por exemplo, nesse gráfico, se você manter esse registro, com certeza ele vai influenciar, vai acabar atrapalhando um pouco a aprendizagem do modelo de aprendizagem de máquina. Outra forma que você pode fazer é substituir o valor. Então, isso que inclusive nós fizemos lá na parte sobre o pré-processamento, quando nós tínhamos idades negativas. Então, o que nós fizemos foi pegar a média das idades e substituir. Onde tinha idade negativa, você colocava o valor da média. E com isso nós fechamos essa videoaula, que nós vimos uma breve introdução aos outliers. Obrigado e até a próxima aula!